I imagine everybody agrees that the increase in the monetary base in this last year and a half is probably historic. So I would assume that we can't look back too easily and look at trying to solve a problem like this and what we have to do and how much the monetary base has to shrink. Can you give me a rather quick answer on this? Do you have any idea what percentage the base should shrink or might shrink? Or is that something that you don't even want to address? No, I think we would like to bring the balance sheet back to something consistent with where it was before the crisis. And that would suggest something under $1 trillion, I think, would be $1 trillion? Or less, yes. Okay, of course, that would be very unprecedented. From late February through early June 2020, the Fed purchased a wide variety of assets and provided loans to several parts of the financial system, expanding its balance sheet from about $4 trillion to $7 trillion. Well, new data from the Bureau of Labor Statistics shows that inflation is actually rising much faster than virtually any economist in the country predicted. The year-over-year gain in the Consumer Price Index is up 4.2%. That's the fastest jump in 13 years since the 2008 meltdown. The rise in what's called the Core Consumer Price Index, that excludes food and energy, is the highest in 40 years. Look, even the so-called geniuses at the Federal Reserve, they keep telling us not to worry because, according to them, it's all transitory. But these are the same guys that told us not to worry about the subprime mortgage market. Remember, early on, Ben Bernanke said, oh, don't worry about subprime. It's contained. Well, now they're saying, don't worry about inflation. It's transitory. Inflation is as transitory now as the subprime market was contained. And this inflation crisis is not only going to be worse than the financial crisis, it's going to be worse than the pandemic, because the government's cure is what's going to kill the economy, not the disease itself. Quando Ben Bernanke, ex-presidente do Banco Central americano, foi perguntado sobre o que teria feito de diferente ao lidar com a crise de 2008, respondeu: deveríamos ter feito mais e mais rápido. A lição parece que foi prontamente aprendida pelo seu atual sucessor. Em 2008, ao ser proposto um pacote de estímulo de 700 bilhões de dólares para salvar a economia mundial de um desastre financeiro, os congressistas americanos rejeitaram a proposta por considerar essa quantia absurdamente alta. Apenas 13 anos depois, somente nos 4 primeiros meses de 2021, o Congresso americano já aprovou um pacote de estímulo à economia no valor de 1,9 trilhão de dólares e mais 2 pacotes já foram anunciados pelo governo com os respectivos valores de 1,8 e 2,3 trilhões de dólares. Além disso, já foram gastos mais 480 bilhões de dólares com a compra mensal de ativos por parte do Banco Central americano. Mas antes de mais nada, peço a você que deixe o seu like e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Como é notório, o Federal Reserve e o governo dos Estados Unidos responderam à crise global com um tsunami de liquidez e estímulos, mas eles não foram os únicos. O mundo inteiro seguiu a mesma receita, inclusive o Brasil. Todos os maiores bancos centrais do planeta inundaram a economia com papel moeda sem lastro, em parte como forma de financiar o aumento dos gastos governamentais, mas principalmente com o objetivo de evitar o arrefecimento de uma enorme bolha financeira, estourada em março de 2020 pelo nosso atual problema sanitário global. Em vídeos anteriores aqui do canal, mostrei o porquê que não houve um aumento de preços nos Estados Unidos e no resto do mundo no período pós-2008, mesmo após o absurdo aumento da base monetária, já que a maior parte desse dinheiro foi refreado no próprio sistema bancário e destinado em boa parte para o mercado financeiro, onde de fato houve inflação. Porém, como demonstrado nos vídeos 11, 12, 13 e 14 desta série, a atual injeção de liquidez promovida pelos maiores bancos centrais do mundo possui um caráter diferente daquela promovida no pós-2008, pois grande parte desse dinheiro sem lastro dessa vez foi destinado diretamente para a economia real através do pagamento de cheques de auxílio a cidadãos, aumentos no valor do seguro-desemprego, pagamento de salários de empresas fechadas, entre outros fatores. Essa mudança logo se refletiu nos gráficos dos agregados monetários como o M1 e o M2, que melhor refletem a quantidade de dinheiro em circulação na economia,
e que cresceram como nunca antes na história durante o último ano. Por esse motivo, era evidente que conforme ocorresse uma recuperação do nível de atividade econômica, os preços começariam a subir de forma desordenada, e foi o que de fato aconteceu conforme o previsto. Em abril, o índice de inflação ao consumidor americano subiu 0,8%, 4 vezes mais do que o esperado pelo mercado. O núcleo da inflação, que mede a evolução dos preços excluindo alimentos e energia, avançou 0,9% na comparação mensal, o maior aumento mensal desde 1982. Desse modo, a meta anual de inflação do Fed, que é de 2% ao ano, já ficou há muito para trás, e com o último aumento, a inflação já alcançou a marca de 4,2% nos últimos 12 meses. Quem está acompanhando de perto o noticiário econômico, diariamente está vendo uma enxurrada de notícias sobre o aumento da pressão inflacionária no mundo inteiro, com o foco principal da preocupação sendo os Estados Unidos. Itens como petróleo, minério de ferro, cobre, madeira serrada, além de outras matérias-primas, têm subido exponencialmente nos últimos meses. Não por acaso, o índice da Bloomberg, que mede os preços das commodities agrícolas a nível global, tem subido intensamente até a sua máxima de quase 9 anos. Como se isso não fosse o bastante, o mundo passa por uma escassez global de chips que está dificultando a produção de inúmeros itens industrializados, e após um ataque hacker à maior distribuidora de combustíveis dos Estados Unidos, os americanos sofrem também com a escassez de gasolina. Nesse contexto, alguns dos maiores fabricantes mundiais de bens de consumo estão planejando elevar os preços de seus produtos, repassando os custos mais elevados de insumos para os seus consumidores. O fato é que por um bom tempo, o Fed e demais bancos centrais têm se preocupado com um equilíbrio de risco inclinado para a deflação. Entretanto, chegamos em um ponto de inflexão em que o equilíbrio de risco mudou de deflação para a inflação. Segundo o site shadowstats.com, se o método de cálculo da inflação utilizado hoje fosse o mesmo utilizado até 1990, a taxa oficial de inflação americana, ao invés de 2%, conforme dados oficiais do governo anteriores a abril, seria de 6% ao ano. A coisa fica ainda pior quando usamos o método utilizado até 1980, em que a inflação oficial de hoje seria de incríveis 10% ao ano. Esse processo inflacionário vem chamando a atenção de personalidades importantes do mundo financeiro, como o ex-secretário do Tesouro Larry Summers, o renomado gestor de investimentos Stanley Druckenmiller, o economista Nouriel Roubini, além do bilionário investidor Warren Buffett, entre outros. O Bank of America alertou para a chegada de uma hiperinflação transitória, em uma clara provocação às declarações de Jerome Powell, destacando como as menções ao termo inflação nas teleconferências de executivos de empresas listadas no S&P 500 subiram mais de 800% em 2020. Entretanto, nada disso parece abalar Jerome Powell, que segue afirmando que o aumento dos preços é tão somente um processo transitório e que por esse motivo não há razão para reverter a sua política monetária expansionista. O fato é que o Fed está fazendo um salto de fé quando o assunto é inflação, assumindo que será capaz de interromper a crescente onda de aumento dos preços, da mesma forma que Ben Bernanke julgou em 2009 que eles seriam capazes de reduzir novamente o balanço contábil do Fed para menos de $1 trilhão, logo que a crise se encerrasse. 13 anos se passaram, e o balanço do Fed, que antes da crise de 2008 era de $800 bilhões, hoje já está prestes a atingir a incrível marca de $8 trilhões. É algo amplamente reconhecido que existe um período de tempo entre a implementação de uma política monetária e a concretização de seus efeitos. Por esse motivo, se ao contrário do que o Fed diz, as pressões inflacionárias se mostrarem persistentes e começarem a subir de forma mais intensa, o que parece ser a tendência já que as autoridades seguem apoiando a continuidade de uma política monetária e fiscal mais frouxa, pode ser difícil segurá-las. As commodities nos mostram que a inflação já chegou e ela já se encontra em níveis que precisam ser enfrentados com políticas econômicas mais restritivas, mas o Banco Central americano, além dos demais, seguem negando a realidade. Os bancos centrais podem se ver na situação de ter que correr atrás da inflação, e se assim acontecer, a única alternativa possível será uma reação brusca.
e a resposta do mercado a essa reação será muito pior do que se eles reduzissem essa política acomodatícia de forma mais gradual. Por outro lado, também é notório que a atual recuperação econômica é extremamente frágil e ela é exclusivamente sustentada pelas políticas fiscais e monetárias expansionistas, além da esperança de que a economia logo voltará ao normal, o que está longe de ser uma garantia. Mesmo apesar de já existir uma discussão sobre um superaquecimento da economia, segundo o último relatório de emprego divulgado, os Estados Unidos criaram apenas 266 mil empregos em abril, muito abaixo dos quase 1 milhão de empregos que eram esperados pelo mercado, o que elevou a taxa de desemprego para 6,1%. Esse aumento do desemprego, apesar de estar intimamente ligado com a oferta de auxílios, dá ainda mais motivos para o Federal Reserve e o governo americano continuarem suas políticas fiscais e monetárias acomodatícias. Não por acaso, pouco depois do anúncio do relatório com dados decepcionantes, o presidente Joe Biden correu para fazer uma declaração afirmando que mais estímulos econômicos eram necessários, numa clara tentativa de acalmar os mercados. De modo semelhante, a queda da criação de emprego serve para amparar a reiterada fala de Jerome Powell sobre acreditar que não há motivos para reverter a política monetária expansionista do Federal Reserve neste momento, mesmo em meio a uma explosão de preços, por acreditar que esse processo será transitório. De fato, Powell não está de todo errado. Não é difícil enxergar a pressão inflacionária diminuindo já em 2022, caso não haja uma continuidade dessa política expansionista. O problema é que a probabilidade disso acontecer é mínima. Da mesma forma que a injeção de liquidez em 2020 foi muito maior do que a ocorrida em 2008, a tendência daqui para frente é que a injeção de liquidez necessária para manter o sistema funcionando seja cada vez maior. Reverter essa estratégia é algo impensável para o Fed e demais bancos centrais. É bem possível que, por falta de alternativas, o único tipo de medida concreta que veremos por parte das autoridades monetárias para combater a inflação seja a de maquiar ou de nos esconder os dados, como recentemente fez o Banco Central americano, ao parar de atualizar semanalmente os dados da oferta monetária do M1 e M2, numa clara tentativa de se esquivar da responsabilidade de ser transparente sobre a atual disparada dos preços. Nesse contexto, o presidente do Fed, por mais absurdo e contraditório que possa parecer, vem afirmando que a oferta monetária não possui qualquer relação com a inflação, contrariando o significado original do termo inflação, que, como já demonstrado aqui no canal, quer dizer exatamente aumento da oferta monetária. Aparentemente, estamos chegando muito próximo do ponto limite do mercado, em que, se as atuais políticas expansionistas prosseguirem, veremos a inflação sair do controle. Mas, por outro lado, essas políticas forem revertidas, possivelmente veremos uma nova quebra das bolsas. Em vez de pisar no freio com cautela, o Fed e demais bancos centrais estão ignorando os claros sinais de que a inflação está aumentando a sua força e continuam a alimentar as condições financeiras mais frouxas. Políticas contínuas de injeção de liquidez cada vez maiores nos levarão inevitavelmente a um caminho irreversível de escalada dos preços na economia global, já combalida pelas sucessivas ondas de medidas arbitrárias de fechamento da atividade econômica. Por esse motivo, mais uma vez ressalto que se proteger da desvalorização das moedas fiduciárias estatais através de ativos escassos como o ouro e a prata, além de criptomoedas descentralizadas como o Bitcoin, nunca foi tão importante como agora. Se você gostou do conteúdo, então curte e inscreva-se em nosso canal. Caso queira receber diariamente mais notícias sobre a economia mundial e o mercado financeiro, acesse o canal Econofácil no Telegram.